Vieira Milreu. Eu estou preocupado com a situação sanitária no Brasil. Preocupado de verdade. E vejo que aqui no Brasil, é lógico, está muito polarizada a questão. É incrível acreditar, né, que possa se politizar uma pandemia global, mas é o que está acontecendo aqui. E eu fico preocupado com a quantidade de informações que a gente recebe e que às vezes não é tão fácil assim de entender o que está acontecendo. E aí a gente fica nesse debate se a situação é tão grave quanto parece ou não. Então eu estou aqui para gravar esse vídeo em que eu vou tentar mostrar como você mesmo, aí da sua casa, com internet e um browser, né, pode olhar um pouco das informações, concluir você mesmo, baseado em levantamentos que são feitos, números oficiais internacionais, para também evitar aí a forma de demonstrar a politização que no Brasil está tão frequente. E a mensagem final o Brasil não tem nenhum grande diferencial a seu favor. A gente só está... então a gente não cura mais que os outros, também não morre mais do que os outros, morre numa mesma taxa, numa mesma proporção. O único problema é que a gente não está combatendo a doença, muito porque, acredito eu, a gente está minimizando os efeitos dela, ou a gente acredita que existe uma grande conspiração para que os números sejam inflados e tal. Isso é um grande absurdo. E aí vem as falácias, as argumentações falsas que são tão usadas nesse cenário, como por exemplo dizer que o Brasil está bem em número de mortes por milhão de habitante, ou então dizer que o Brasil está melhor do que seus pares, ou coisas do tipo, ou então que o Brasil recupera mais do que os outros, que virou a Olimpíada do Covid, né? Parece que a gente está numa grande competição internacional e que a gente tem que se destacar para cima ou para baixo. Não, a gente está melhor do que os outros e tal. Mas na prática, no fim das contas, o que interessa de verdade é que as pessoas estão morrendo. E estão morrendo cada vez mais. E o meu grande ponto aqui é que o Brasil se ele não tem nada que ele se destaca positivamente, ele tem um ponto em que ele se destaca bastante negativamente, que é com relação ao momento da reabertura. A gente fez um confinamento muito mal feito, que nunca atingiu os números desejáveis, diferente aí sim de outros países que controlaram a curva de crescimento, e estamos falando em reabertura, simplesmente baseado no tempo que passou, como se fosse assim, espera 3 meses e reabre. Né? É verdade que outros países esperaram 3 meses e reabriram, mas durante esses 3 meses o que você faz importa muito no controle da doença. Você tem que ficar em casa. Por quê? Não sabemos, e é muito provável que a cloroquina não seja o remédio mágico que os bolsonaristas acreditam ser. E não existe, então, portanto, uma cura, ainda uma vez que você seja hospitalizado, ainda também não há vacina. Então, o que realmente funciona, o que é eficaz, é evitar que o vírus se espalhe, que é você evitar contato físico com outras pessoas. Né? Essa é a fórmula que foi usada em todos os lugares que controlaram a pandemia. E no Brasil isso nunca foi feito adequadamente. Então a gente está reabrindo hoje num momento péssimo para fazer isso. E eu vou mostrar agora aqui, deixa de blá blá blá, como que você pode ver. Bom, a instituição internacional referência no assunto Covid é a Universidade Johns Hopkins, que tem essa página aqui que eu estou mostrando para vocês, onde você pode acessar os dados de coronavírus. Coronavírus.jhu, que é Johns Hopkins University.edu, porque é uma academia, né? Então tem esse final edu. Esse é o site onde você acessa para ver esse número aqui. E aqui vai te dar uma série de informações relacionadas ao vírus. Por exemplo, a gente vai ter aqui número de casos no mundo global, número de mortes no mundo, número de testes executados. Esse é um grande problema aqui no Brasil também, a gente testa muito pouco, então uma forma eficiente de combater a doença é também através de testes e de isolamento seletivo, digamos assim, o que não tem sido atacado por aqui. Então aqui é o número geral, né? Então olha só, já são próximo aí de 8 milhões de casos no mundo. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Olha só. O mapa vai mostrar, de novo, né? Tá carregando aqui, vai mostrar esses quase 8 milhões de casos, como é que está em todos os pontos do mundo. E foi debatido muito essa semana o fato do Brasil já há um tempo ter assumido o segundo lugar em número de casos e número de mortes absolutas também atingiu o segundo lugar, ultrapassando o Reino Unido. E aí é lógico, é alarmante perceber o número de brasileiros que estão morrendo, já são mais de 40 mil, e as pessoas tentam
encontrar formas de minimizar isso, porque talvez elas precisam, né, ficar mais confortáveis com essa situação, mas é um cenário trágico, né? Tanto é que alguém comentou recentemente que parece que o brasileiro não gosta de brasileiros, porque quando eram espanhóis, franceses, italianos morrendo, estava todo mundo primeiro dizendo que não ia acontecer aqui, mas todo mundo se doendo pelas mortes lá fora. Agora que a gente já passou vários desses países, e passou bem longe, né? Vários desses países, as pessoas parece que não se importam mais e tentam minimizar. Né? Então, acho que esse é um ponto. Dá para minimizar? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder aqui. Vamos olhar. Número de casos absoluto, o Brasil tem muitos casos realmente, né? 820 mil casos. Número de mortes também é um número grande. Mas está normal? 41 mil mortes aqui, quase 42 mil mortes. É normal? É o esperado? Dá para morrer menos, né? Dá para controlar isso um pouco? Não dá. É o Idaí do presidente mesmo, né? Não tem o que fazer, as pessoas vão morrer mesmo. É quase como se falar assim, olha, eu tô vendo um meteoro que vai cair no centro de São Paulo. Ele vai cair daqui a 5 meses. Dá tempo de evacuar a cidade inteira. Mas não, a gente pode esperar o meteoro cair, vai morrer um monte de gente e a resposta que a gente vai dar é, e daí? As pessoas morrem mesmo. É um pouco parecido com o que está acontecendo aqui no tratamento da Covid no Brasil. A gente teve tempo para ver o que ia acontecer. Então eu vou olhar um outro lugar bacana desse site aqui, além de você poder acompanhar o número de casos, percebe outra coisa interessante. Olha nos Estados Unidos, por exemplo, que é o líder mundial, como está espalhado pelo país inteiro o número de casos, enquanto aqui no Brasil ainda está mais restrito às capitais, ainda não tomou conta do país. Então a gente está numa situação assim de espalhamento, isso pode piorar sim. Tá? Eu vou entrar aqui nesse outro link aqui de cima, no canto direito, Critical Trends, ou seja, dá uma olhada nas tendências críticas. E tem um dado aqui que eu queria mostrar para vocês, que é isso, que é super relevante para responder, por exemplo, esse tipo de questionamento que eu já vi ser colocado. Vamos olhar aqui, por exemplo, esse comparativo aqui. Estou abrindo aqui para vocês. Esse comparativo eu peguei do Facebook de um amigo meu, em que ele coloca assim, querendo justamente minimizar, né, colocar para as pessoas que o Brasil não está num cenário tão negativo assim. E não é um absurdo o argumento que ele está usando aqui. Ele está fazendo a seguinte comparação. Ok, o Brasil hoje é o segundo mundial, né, mas vamos fazer uma relativização pelo tamanho da população. O Brasil então aqui com 209.500, né, 209 milhões e 500 mil habitantes, que na verdade é um pouco mais, é 212, mas enfim, nessa estatística aqui, 209, então ele reuniu aqui arbitrariamente, o que significa isso? Né? Ele escolheu como ele quis aqui os países, alguns países europeus, para fazer uma população similar à do Brasil, para poder fazer um comparativo mais adequado. Então ele pegou aqui a França, a Itália, a Espanha, a Bélgica, esses quatro não são exemplo de como lidar com o coronavírus, tá? Eles conseguiram sim controlar a curva, hoje eles estão numa situação bacana, mais controlada, mas eles tiveram um número de mortes por milhão muito elevado, muito elevado. Porque eles menosprezaram a doença em seu começo, enquanto o mundo mesmo estava aprendendo a lidar com ela. Então eles serviram um pouco de boi de piranha para o resto do mundo aprender o que não fazer. Mas eles estão aqui, né, constando para somar as populações deles, somar o número de casos deles, e para contrabalançar eles colocaram Portugal e Suíça, esses sim, com o número de casos bastante controlado desde o início, nunca explodiram. Eu achei até justa a comparação, porque tem aqui, o Brasil ainda está no momento em que vários lugares não foram afetados. Então colocar Portugal e Suíça aqui no meio, que são países não tão populosos, contrabalanceia um pouco o fato de muitas regiões do Brasil ainda não terem também sido afetadas. Então aí nessa comparativa aqui, a gente tem nesse grupo de países aqui, depois de 95 dias do primeiro caso, para também fazer uma comparação temporal adequada, 88 mil mortes versus 28 mil mortes. Então isso significa nessa análise que o Brasil está muito melhor do que parece, né, relativamente a esse grupo de países. Então ele está dizendo aqui que a imprensa usa os números para impressionar, não para informar. E assim, o número de mortes, ele é um dado que não é usado para impressionar ou para não informar, ele é um dado, né? É uma informação. Como as pessoas vão reagir a elas. Tem uma doença que já matou 28 mil pessoas. Não é para ter medo? Porque em outros 6 países que eu escolhi lá na Europa, morreu mais gente, então eu posso ignorar esse vírus? Eu não tenho que me preocupar? Então, acho que essa tendência de tentar minimizar não é tão adequada assim. E, mais que isso, essa comparação tem vários problemas. Como eu já falei, um deles é o fato de eu escolher quaisquer países que eu quiser. Eu poderia escolher outros 6 países que desse outro tamanho de população comparável e que o Brasil tivesse pior.
Né? Então, por que não? Poderia tentar fazer isso. Ah, mas isso não vai acontecer. Vai, vou mostrar para vocês daqui a pouco como vai. É questão de escolha. Depende com quem eu quero comparar. E aí, nesse sentido, é até importante pensar. É, é justo comparar o Brasil contra esses 6 países aqui? Nós temos condições socioeconômicas similares a esses 6 países? Ou esses 6 países têm condições melhores do que as dos brasileiros e do seu sistema de saúde? Então, talvez a gente tivesse que estar comparando aqui com países mais parecidos com o Brasil para ser mais justo. E aí a gente avaliar se o Brasil está realmente bem ou não. Né? Então, mas não deixa de ser interessante, é alguma coisa que está sendo falada. Né? Então vamos tentar desmontar esse argumento? Vamos tentar mostrar que isso aqui, de novo, não é mentira o que está aqui. Né? É uma informação e ela pode ser vista dessa forma também. Eu só não acho que isso aqui serve para você ficar menos preocupado. Né? Então vamos olhar lá de novo. Eu acho que a informação mais importante, que é esse segundo caso aqui, os países conseguiram conter a curva de crescimento, achatar a curva, né? Flatten the curve. Então olha só isso aqui. Né? Isso é um dado atual, hoje é dia 13 de junho, e aqui ele está mostrando nesse gráfico o número, a média móvel de 5 dias do crescimento de casos diários. Tá? Então é o número de casos, como eles crescem a cada 5 dias. E aí você perceber aqui, ele tá concentrando nos 5 piores países nesse momento, né, os mais afetados nesse momento. Então o Brasil está aqui. E percebe que neste momento, hoje, o Brasil, essa curva verde aqui, ele está na pior posição entre os países mais afetados, ele é o de pior índice. Ou seja, é o lugar onde mais cresce o número de novos casos. Isso significa que o Brasil não conseguiu achatar a curva. Essa é uma constatação meio óbvia. Os Estados Unidos, que é o líder mundial em tudo, né, em número de casos, número de mortes, em tudo, também não conseguiu. Olha essa curva, não conseguiu muito antes da gente. Né? Então eles explodiram, depois eles começaram a fazer as suas quarentenas e aos poucos eles estão jogando a curva para baixo, com alguns retornos aqui, depois das manifestações por conta de racismo, outra flexibilização das aberturas. Esse número aí vai crescer, mas não chegou ainda aos patamares lá de 30 mil casos a cada 5 dias, que o Brasil já atingiu. Tá? Então, esse é um cenário importante. Percebam aqui que nessa curva, né, nesse gráfico, não está mostrando aqueles 6 países que eu mostrei agora há pouco. França, Itália, Espanha, que estão lá na imagem comparativa. Porque eles já controlaram também a curva. Né? Eles já estão com a curva achatada. E esse é a grande falácia daquele argumento. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, essa planilha. Eu vou colocar aqui nela, deixa eu aumentar aqui o zoom. Colocando aqui nela exatamente os dados que lá estavam. Então vamos lá, ó, só para deixar claro aqui, eu peguei os dados dessa imagem e passei aqui para minha planilha, ok? Então aqui está, ó, somei aqui a população, 204 mil, o número de casos, o número de mortes, então percebe você que isso aqui é a imagem. Né? Nesse exemplo aqui, quando foi feito 95 dias do primeiro caso, realmente o Brasil não estava mal comparado àquele bloco que eles escolheram arbitrariamente lá de 6 países. Né? Então a gente tinha o número de casos no Brasil correspondia a 71% do número de casos lá. O número de mortes no Brasil correspondia muito menos, só 32%. Significa que para cada morto aqui no Brasil, morriam 3 lá nesse grupo de 6 países. Mais de 3, né? Então o Brasil realmente não estava tão mal. O problema é que esses países estão crescendo muito pouco o número de casos e o número de mortes, porque eles já controlaram a curva. Ao contrário, como eu mostrei ali há pouco, do Brasil, que só aumenta. Então, hoje, se eu for olhar hoje, esses dados aqui eu peguei do site hoje, eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei essa informação aqui. O número de casos no Brasil já é maior do que o número de casos naquele grupo de país, ou seja, pouco tempo depois, aqui tem cento e tantos dias, sei lá, 15 dias a mais depois daquela imagem, a gente já passou o número de casos. E o número de mortes, evidentemente, aumenta proporcionalmente ao número de casos. Então, de 32, a gente passou já para 40. Já não está mais tão bonito assim. A pergunta que eu faço é, se a gente olhar daqui a 100 dias, vocês acham que esse grupo aqui versus esse grupo aqui não tem a menor chance de o Brasil passar 103 mil casos? 103 mil casos é mais ou menos o número de casos, deixa eu voltar aqui, o número de casos no líder mundial, que é os Estados Unidos. Né? Então, a pergunta que eu faço é essa. Será que a gente tem condições aqui no Brasil de chegar nos 115 mil mortos dos Estados Unidos? Porque, percebe, quando estava morrendo aquele tanto de gente na Espanha, na França, na Itália, a gente achava que não. A gente achava que não ia dar 1.000, não ia dar 2.000, não ia dar 7.000, como alguns
previam, já estamos em 40 mil. Né? E esse número 40 mil é muito subdimensionado, é muito menor do que a realidade. Então, assim, é muito provável que a gente chegue ao número dos Estados Unidos. Eu vou mostrar por que daqui a pouco. Então, se a gente realmente chegar, a gente volta aqui para essa planilha e percebe que talvez daqui a mais alguns meses, esse aqui vai estar muito maior do que. Já é maior, né? Vai estar ainda muito maior, várias vezes maior do que o número desse bloco que eu escolhi porque eu quis. E aqui a gente provavelmente vai conseguir também ultrapassar o número de mortes desse país, simplesmente porque eles fizeram a coisa certa. E a gente não. A gente está falando de reabertura no momento em que o nosso número de novos casos está explodindo. Não faz o menor sentido. Tá. Bom, deixa eu ver uma outra coisa aqui. Maps and Friends. Animated Maps. Entrei aqui nesse link, mapas animados, porque eu quero mostrar justamente isso. A gente teve tempo para se preparar. Né? Então, comparar contra países europeus não é tão justo. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar, esse gráfico mostra uma evolução. Quanto mais clarinho, menor o número de casos. Quanto mais escuro, mais próximo aqui desse marrom, maior o número de casos. Então eu vou colocar aqui para rodar. Repara, ó, começa aqui em janeiro, né? Em janeiro só tinha na China. Aí a coisa chega nos Estados Unidos e na Europa, percebe que vai começando a avançar ali, e isso vai crescendo, né? Então, ó, percebe a Itália que já está cada vez mais escura, depois aqui Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, os Estados Unidos já chegou no Brasil nesse momento aqui, já estamos no fim de março, mas percebe como o Brasil está sempre muito mais claro do que a Europa. Então a comparação contra a Europa não é justa simplesmente porque lá a coisa aconteceu muito antes. Então realmente a gente tem que fazer algum tipo de ponderação e dizer que no Brasil a gente ainda está na crise em andamento e lá a gente já está noutra fase. É isso que eu queria mostrar aqui. Bom, mas além de entrar nesse site, que eu acho que vale a pena brincar aqui para entender, você vai no Google e faz a seguinte pesquisa. Covid Statistics, em inglês, porque a gente está interessado em dados não enviesados aqui no Brasil. Né? Se você fizer Covid Statistics, ele vai te mostrar, ó, acabei de entrar aqui de novo, o número de casos, o número de mortes ele não mostra para o Brasil porque a gente não é um país confiável em termos de liberar informação, mas é por isso mesmo que não mostra o número de mortes? É por isso mesmo. Se você trocar aqui de Brasil, por exemplo, para mundo, aí você vai ver que ele consegue te mostrar além do número de casos, o número de mortes também. Se você trocar aqui, por exemplo, para Argentina, ele também tem o número de mortes e o número de novos casos. Mas Brasil, Venezuela, esses países não reportam, então não tem número oficial. Isso aqui está vindo da fonte Wikipedia, né, que é uma enciclopédia coletiva, colaborativa. Então talvez não seja a melhor referência para que... Bem, a referência que o Google está usando aqui para demonstrar as estatísticas, mas eu vou usar o primeiro link, que é o do worldometers.info, que é um site aí de coleta de informações globais bastante reconhecido, tá? Então estou entrando nesse lugar aqui para usar. Inclusive, de novo, é daqui que eu tirei também as estatísticas que eu usei para montar essa análise, tá? Que mostra o número de casos no mundo e tal. Vou fazer uma estatística que eu acho que é relevante aqui, que é a seguinte. Se eu pego, vamos abrir aqui a calculadora do Windows, né? 430.183 mortos dividido pelo número de casos, 7.810.501, eu vou ter a média de mortes no mundo. Percebe aqui, 5,5%. Então esse é o tanto de gente que morre no mundo, na média, pegando todos os países, todo mundo que reporta. 5,5%. Se eu pego o número de recuperados, 4.007.003.103 dividido por 7.810.501, eu tenho aí 51% de recuperados. Né? Então essa é a média no mundo. 51% de recuperados, 5,5% de mortos. Cara, é muita gente. A taxa de mortalidade, no começo o pessoal falava que o vírus matava pouco. Percebe como não é verdade. Né? Mas vamos lá, vamos entrar aqui então na análise por país, porque aí a gente vai poder fazer alguns comparativos importantes. Da onde vêm esses dados? Você pode vir aqui e entrar e ele vai te falar de onde esses dados vêm, tá? Mas são dados que vêm do governo em geral, tá? E são usados aí por vários institutos e mídia global, inclusive, né? New York Times. Não podemos acusar o New York Times de ser esquerdista, por exemplo, que é uma acusação super recente sobre a mídia brasileira, né? Mas enfim, tá aqui se você quiser saber mais sobre de onde vêm os dados, mas eu vou usar os dados aqui e eu acho que qualquer fonte confiável vai ser muito similar aos resultados. Isso aqui é um dado atualizado, tá?
Então o Brasil aqui aparece em segundo lugar, número de casos e também número de mortos, mas a gente pode ordenar aqui por outras coisas, que eu estou ordenado por número de casos, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar, o Brasil está tão melhor assim que os outros, né? Então a gente já falou que o número o percentual de mortos é 5,5%. O Brasil nesse quesito está realmente um pouquinho melhor, né? Sabemos que esse número é subdimensionado, mas vamos lá. 41.952 dividido por 831.064, ah lá, 5% e não 5,5%. Então ele está melhor do que a média mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, que é o país que tem o maior número de casos, está exatamente na média. 117.096 mortos, dividido por 2.129.736 casos. Ah lá, 5,5 praticamente. Então, nos Estados Unidos está morrendo exatamente a média mundial, no Brasil um pouco abaixo da média mundial. Isso é bom, né? Evidentemente é uma boa métrica para o Brasil. Mas não é para se dizer que aqui no Brasil a gente tem um cenário de tranquilidade. Morre 5% da população, né? É muita coisa, é uma mortalidade bem considerável, né? Então, número de mortes no Brasil está aí próximo da média mundial, né? Então, beleza. A gente não achatou a curva, e a gente está fazendo uma reabertura. A tendência é a gente ter cada vez mais contaminados. E aí vem uma coisa que é difícil o pessoal entender, né? Mas as pessoas falam, olha, mostra o número de recuperados, isso que é importante, a gente quer saber quantas pessoas se recuperam. Do mesmo jeito, gente, que o número de mortes é percentual do total de casos, quanto mais casos, mais recuperados. Isso é evidente. Então, se o Brasil está em segundo lugar no número de casos, ele também vai estar muito bem colocado no número de recuperados, porque 50% das pessoas se recuperam. O Brasil recupera mais que a média? Não. Ó, 427.610 dividido pelos números de casos, 831.064. Ah, 51,5%, igualzinho. Estamos na média, né? Então, é óbvio que se eu tenho muito caso, eu tenho muito recuperado. Tem uma analogia que foi feita no Twitter que é bem legal, que é assim, imagina que você tem um tiroteio e muitas pessoas vão morrer, mas você vai focar, para a informação ficar boa, no número de pessoas que foram baleadas e não morreram. Isso não importa, tanto faz, né? O ideal era você evitar que o tiroteio acontecesse, que nesse caso aqui é evitar que o número de mortes aumente, e para evitar que o número de mortes aumente, para evitar o tiroteio, você tem que evitar o número de novos contágios, que hoje a melhor forma de fazer é através do isolamento, né? Então, bem feito, um confinamento bem feito, para que fosse possível reabrir. A população tem uma grande parcela de culpa nisso. Acho que o governo federal é talvez aí o principal responsável pela desarticulação e pela falta de união, porque nunca colocou como prioridade a comunicação da gravidade e da importância do isolamento, pelo contrário, sabotou o máximo que pôde o isolamento, e pouco permitiu, né? Colocou várias barreiras para que os recursos chegassem na camada da população que, para fazer um confinamento adequado, precisava de ser apoiado pelo Estado. Então, o Brasil morre na mesma proporção do mundo, recupera na mesma proporção do mundo. O que resta fazer então é diminuir o número total de casos, e para mim a única forma é via confinamento. Ah, mas espera lá, Paulo. O número de mortes por milhão é um indicador importante. De novo, só lembrando, tá? Foi daqui que eu peguei os dados de França, Itália, Espanha, Bélgica, Portugal e Suíça para fazer aquele comparativo de quanto isso está piorando essa comparação. Mas vamos lá. Aquela comparação é arbitrária e mostra países europeus. A gente, por exemplo, faz parte do bloco BRIC, né, que é o Brasil, Rússia, Índia e China, que era tido aí há 10 anos atrás como os emergentes, os países que estão se destacando em termos de economia. Então, se população, o tamanho da população importa, e a gente olha para isso e faz até um comparativo usando países, somando países, para dar uma população parecida com a do Brasil, né, que foi essa análise que foi feita aqui, então a gente pode assumir, por exemplo, que todo país que tem mais população que o Brasil tem um caso pior que o do Brasil. O BRIC, que inclusive é o melhor comparativo em termos socioeconômicos, que são países que também estão em desenvolvimento, acontece o contrário, né? Se eu pego aqui, por exemplo, a Rússia tem um número de casos de 6 mil mortos apenas. E, em compensação, né, mortes por milhão da Rússia, 47 mortes por milhão. No Brasil, 200 praticamente. Então está muito pior. O Brasil está 5 vezes pior do que a Rússia. E a Rússia, em teoria, é um país mais comparável. Índia, população muito, mas muito maior do que a brasileira, né? Enquanto o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a Rússia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia, desculpa. E ainda assim,
Mortes por milhão apenas 7, porque isso favorece quando você tem uma população muito grande, mas o número total também é menor, bem menor, 9 mil contra 41 mil. Então quer dizer, é incomparável. A China, da mesma forma, foi onde o vírus começou, e muita gente diz que os números lá são questionáveis, acho que hoje no Brasil já se pode dizer o mesmo, mas esses números questionáveis são também muito menores para uma população muito, muito maior, né? A maior população do planeta. Então se a gente olha aqui os seus 1 bilhão e 500 milhões praticamente aqui, dá um número de mortes por milhão muito pequeno. Ah, mas aí não vale, né? Eu estou comparando com o BRIC, mas o BRIC tem muitos dados incorretos, né? Não é confiável, Rússia, China, Índia, não faz sentido. Bom, outro bloco mais comparável do que aqueles, se a gente quiser ir nessa linha, talvez seja o dos países latino-americanos. Então a gente pode comparar, por exemplo, com outro grupo. México, Argentina, Peru, Bolívia, Colômbia. Acho que ninguém aqui vai dizer que a condição social brasileira é muito pior do que a da Bolívia, do que a da Argentina atualmente, né, do que do Paraguai, do que do próprio México. Então, se a gente ordenar aqui, por exemplo, por número de mortes por milhão, e a gente procurar o Brasil vai estar aqui em 19º lugar, né, que morre 197 pessoas por milhão de habitantes hoje. Né, essa é a condição atual. E a gente pode ver logo abaixo, ó, um pouquinho melhor que a gente, o Peru, que já é algo questionável. O Chile, ainda um pouco melhor, né, do que a gente. O México, já bem melhor, 128 mortes. Todo mundo melhor que a gente. Vamos descer mais, vamos ver quem mais está aqui para baixo. Panamá, menos de 100 mortes por milhão. Então, quem mais? A Turquia, que é outro país socioeconomicamente muito comparado ao Brasil, como novos emergentes aí 10 anos depois do BRIC. Também muito menor, 57 mortes por milhão. E assim vai, a Bolívia, gente, a Bolívia, que não é nem reconhecida por uma situação socioeconômica adequada e muito menos sanitária, até de saneamento básico lá super complicado, 48 mortes por milhão. E a Bolívia é misturada aqui, por exemplo, com a Noruega, com países reconhecidamente com alta qualidade de vida. A própria Argentina, que a gente gosta muito de se comparar, está muito melhor na condução da crise, olha só, 18 casos por milhão. A Grécia, que recentemente passou por tantos problemas socioeconômicos, 18 mortes por milhão. Então, também eu acho que não é adequado dizer que o Brasil está bem em número de mortes por milhão. Depende de como você compara. E aí essas comparações são usadas o número de recuperados. Fala sério, o número de recuperados é ótimo que as pessoas se recuperem, mas ele é proporcionalmente igual em todos os países e é lógico que depende do número de casos. Né? Quanto mais gente tiver a Covid, 51% desses casos vão se recuperar, 5% vão morrer, os outros vão continuar em acompanhamento até a gente ter a resolução. E desses que sobrarem, também vai ter essa proporção. Vai morrer mais 5%, vai sobreviver outros 51% e assim por diante. Então, não adianta olhar para o número de recuperados, isso é só uma proporção do número total de casos. O que a gente tem que tentar conter, o que a gente tem que tentar mirar, enquanto não tiver um tratamento realmente efetivo, é o número total de casos. É isso que dá para controlar e dá para controlar como? Com confinamento. Essa é a única solução até agora. O Brasil era para estar sim falando em reabertura, mas até pelo que eu mostrei agora há pouco, com relação e é crítico aquilo que eu mostrei, tá? Ao achatamento da curva, o Brasil é hoje o país que mais cresce o número de novos casos, então não faz o menor sentido reabrir. Esse é o alerta que eu queria colocar. Agradeço a quem assistiu até aqui. De novo, tudo isso que eu mostrei aqui eu quis fazer ao vivo, justamente para dar os caminhos. Parem de só aceitar as informações que chegam, saibam que elas chegam enviesadas. E aqui eu posso até também estar enviesado, eu evidentemente não sou partidário do governo brasileiro hoje. Acho que o próprio governo estadual aqui do estado de São Paulo, onde eu moro, e da prefeitura terem flexibilizado, colocam eles hoje, acho que eles desistiram, né? Viram que não estava sendo efetivo, nesse sentido não estava mesmo. Mas ainda assim é um absurdo reabrir nesse momento. Então não tenho aí elogios praticamente a ninguém, nem a população brasileira, nem aos nossos governantes. E estou aqui tentando alertar para que a gente tenha um mínimo de consciência da situação que a gente está vivendo. É isso. Obrigado. Até a próxima.